Iberê retorna da Suíça com informações bombásticas que vão mudar tudo. Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, ao revelar a verdade para Luma e Mavi, Iberê expõe o maior segredo de todos. Julius Ayer nunca existiu de verdade. Ele sempre foi Molina, que esteve vivo esse tempo todo e comandando tudo das sombras. Agora, Mavi se dá conta de que foi enganado pelos próprios pais e que toda a sua vida foi construída sobre mentiras. Sem saída, Mércia é obrigada a confessar a verdade e leva Mavi e Luma diretamente até Molina, onde o grande confronto está prestes a acontecer. Mavi afirma: então foi isso o tempo todo? Meu próprio pai, que eu pensei estar morto, era quem estava por trás de tudo. Agora, ele vai ter que acertar as contas comigo. Tudo deverá acontecer logo após Iberê caminhar pelas ruas movimentadas da Suíça, observando cada detalhe, enquanto segura uma pasta cheia de anotações. Ele respira fundo e murmura para si mesmo: ok, vamos ver o que o tal Julius Ayer realmente esconde. Com passos decididos, ele segue para o endereço que conseguiu, determinado a descobrir qualquer coisa que ligasse aquele homem aos esquemas sujos que estavam afetando Luma e Mavi. Assim que chega ao local, Iberê age discretamente, observando a movimentação e coletando informações. Enquanto isso, dentro de um pequeno café, ele liga seu laptop e começa a invadir os sistemas do Grupo Ayer diretamente dali. Seus dedos correm pelo teclado rapidamente, até que uma série de arquivos confidenciais começam a aparecer na tela. Iberê arregala os olhos e murmura chocado: meu Deus, então era isso. Do outro lado do oceano, no Brasil, Luma e Rod seguem suas próprias investigações, determinados a descobrir quem realmente assassinou Rudá. Eles visitam locais suspeitos, fazem perguntas discretas e tentam conectar as peças do quebra-cabeça. Rhodes, enquanto caminha ao lado de Luma, afirma: a gente tá chegando perto, Luma. Eu sei que tá. Luma suspira, ainda frustrada. Espero que sim, Rhodes, porque eu juro que não vou descansar até ver quem fez isso pagando pelo que fez. Enquanto Luma segue determinada, Mavi está completamente entregue ao desânimo. Deitado na cama de sua cobertura, ele encara o teto, perdido em pensamentos sobre Viola. Seu olhar vago revela o peso que ele carrega no peito. Ele sussurra para si mesmo, com um suspiro amargo: agora que Rudá não está mais no caminho, a gente podia finalmente ficar junto. Mas será que isso ainda é possível? Luma então chega em casa, encontra Mavi naquele estado lastimável e solta um bufar impaciente. Ela se aproxima da cama, puxa uma cadeira e declara: pelo amor de Deus, Mavi, você precisa reagir. Faz alguma coisa que preste em vez de ficar aí se afundando nesse baixo astral. Mavi suspira, sem energia para discutir, e responde com desânimo: eu não tenho vontade, Luma. Nada faz sentido. Luma cruza os braços e insiste: você está se esquecendo que Iberê vai voltar cheio de informações sobre o Julius Ayer? A gente finalmente vai entender o que está acontecendo. Isso não te deixa nem um pouco animado? Mavi desvia o olhar e murmura: nem isso. Luma, já perdendo a paciência, aponta para ele e avisa: eu não vou deixar você se afundar desse jeito, Mavi. Temos um inimigo enorme lá fora e ficar choramingando não vai ajudar em nada. Mavi fecha os olhos e suspira fundo, mas não responde. Ele sabia que Luma tinha razão, mas simplesmente não conseguia sair daquele buraco emocional. Enquanto isso, Iberê continua sua investigação na Suíça, prestes a descobrir algo que pode mudar tudo. Luma se aproxima de Mavi, observando seu olhar perdido e sua expressão abatida. Ela cruza os braços e pergunta, com um tom firme, mas preocupado: Mavi, me fala a verdade. Você tá assim porque a Viola ainda é apegada ao Rudá.
mesmo depois dele ter morrido? Mavi suspira profundamente, fechando os olhos por um momento antes de responder, com a voz carregada de irritação. Para com isso, Luma. Eu não quero falar sobre isso. Luma arqueia uma sobrancelha e retruca. Eu só tô tentando entender de onde vem essa tristeza toda. Se não for por isso, então por quê? Mavi desvia o olhar, como se estivesse cansado de tudo. Nem eu sei, Luma. E quer saber? É melhor continuar assim, sem saber. Com uma expressão frustrada, mas percebe que não vai tirar nada dele naquele momento. Ela respira fundo, desistindo por hora. Enquanto isso, no barco, Molina observa o mar com impaciência e volta-se para Mércia, insistindo. A gente precisa ir logo, Mércia. Vamos pegar um jatinho para a Europa agora, antes que as coisas fiquem feias pra gente. Mércia, sentada em um dos bancos do barco, inquieta. Ela encara Molina e afirma com firmeza. Eu não posso fazer isso. Molina franze a testa e questiona, já irritado. Não pode por quê? Você acha que o Mavi ainda vai te perdoar por tudo que você fez? Ele já te odeia. E com razão. Mércia fecha os olhos por um instante, tentando conter a emoção, e responde. Porque ele é meu filho. Eu não posso simplesmente largar ele desse jeito, Molina. Ele pode me odiar agora, mas eu ainda sou a mãe dele. Molina revira os olhos e solta uma risada debochada. Você é burra mesmo, hein, Mércia? O Mavi não tá nem aí pra você. Nunca esteve. Mércia se levanta de um salto e o encara furiosa, com os olhos brilhando de raiva. Você é um monstro, Molina. Não tem um pingo de sentimento por ninguém. O Mavi é nosso filho, quer você queira ou não. Molina cruza os braços e dá um sorriso cínico. Você tá se tornando uma fraca, Mércia. Tá deixando essa porcaria de amor maternal te cegar. Mércia estreita os olhos e responde com a voz carregada de desprezo. Se amar meu filho me faz fraca, então eu prefiro ser fraca do que me tornar um lixo de gente como você. Molina a encara por alguns segundos, com os olhos escurecendo de fúria. O silêncio entre eles é cortante. Ele então solta um riso seco e se vira, olhando para o mar, enquanto fala. Faz o que quiser então, mas não diga que eu não avisei. Mércia cruza os braços, sentindo o peso da decisão que precisa tomar. Ficar e tentar recuperar o filho, ou fugir e se enterrar de vez nesse mundo sujo com Molina. Depois de alguns dias, Iberê retorna ao resort cheio de informações sobre Julius Ayer. Ele não perde tempo e vai direto até a cobertura de Mavi e Luma para revelar tudo o que descobriu. Ele chega bem na hora do café da manhã, encontrando os irmãos sentados à mesa, ainda meio sonolentos, mas claramente ansiosos. Assim que Iberê aparece na porta, Luma se anima, largando a xícara de café e exclamando: até que enfim! Eu já estava ficando ansiosa para saber o que você descobriu. Iberê, carregando uma pasta recheada de documentos, solta um suspiro pesado, puxa uma cadeira e se senta. Ele olha para os dois, com uma expressão séria, e avisa. O que não falta são informações. Mas eu já adianto uma coisa para vocês. Vocês vão cair para trás quando souberem a verdade. Mavi, que até então mexia distraído na comida, ergue o olhar intrigado. Ele apoia os cotovelos na mesa e incentiva. Fala logo, Iberê. O que você descobriu? Iberê abre a pasta e empurra um grosso dossiê na direção dos dois. Ele então solta a bomba. Julius Ayer nunca existiu. Esse nome é apenas um disfarce. A verdade é que Julius Ayer é, na realidade, o Molina. Ele está vivo esse tempo todo. Luma e Mavi arregalam os olhos, completamente chocados com a revelação. O silêncio toma conta do ambiente, até que Luma bate a mão na mesa, incrédula. O quê? Molina está vivo esse tempo todo? Iberê confirma e continua, enquanto Mavi ainda tenta processar tudo. Iberê então responde.
Ele forjou a própria morte para escapar da Interpol. Depois disso, ele começou a operar sob o nome de Julius Ayer e criou o Grupo Ayer, que nada mais é do que uma fachada para os negócios ilegais dele. Mavi, visivelmente abalado, tentando organizar os próprios pensamentos. Sua mãe, Molina, Julius Ayer, tudo estava conectado. Ele olha para Iberê e questiona: "Você está me dizendo que foi o próprio Molina quem comprou o resort?" Iberê confirma com um aceno e completa: "Exatamente. Foi ele quem autorizou a compra. E se não bastasse, tudo fazia parte de um grande plano que ele e Mércia armaram juntos." Luma fica em pé, sentindo um frio na espinha. Ela caminha de um lado para o outro, tentando juntar as peças do quebra-cabeça, até que para subitamente e diz: "Agora tudo faz sentido. Mércia sempre esteve do lado dele. Ela estava mancomunada com Molina desde o começo, e nós caímos direitinho na armadilha." Mavi fecha os olhos e solta um longo suspiro, sentindo um peso esmagador no peito. Ele murmura: "Isso só pode ser um pesadelo." Iberê encara os dois, esperando a reação deles, mas a verdade é que nenhum dos dois sabe como reagir. Afinal, descobrir que estavam lutando contra um fantasma e que o verdadeiro inimigo estava mais perto do que imaginavam era um choque difícil de aceitar. Mavi sente um nó se formar em sua garganta enquanto processa tudo o que acabou de ouvir. Seu olhar está perdido, como se seu mundo inteiro tivesse sido desmontado peça por peça. Ele solta um riso amargo e desabafa: "Então eu fui enganado pelo próprio sangue, pela minha mãe e pelo meu pai. Um pai que eu achei que tinha matado, mas que na verdade estava vivo esse tempo todo, me manipulando das sombras." Iberê confirma com um aceno firme, sem conseguir suavizar o impacto da revelação. Ele então revela mais um detalhe crucial. "E não foi de hoje. Molina já usava o nome Julius Ayer desde que era casado com a mãe da Luma. Foi com esse nome falso que ele vendeu os quadros roubados da família dela." Luma fica boquiaberta, sentindo um frio na espinha. Suas mãos tremem enquanto ela tenta juntar as peças na própria mente. Finalmente, as palavras de irmã Sônia fazem sentido. Ela murmura: "Então foi por isso. Foi por isso que a irmã Sônia me disse que Mércia e Molina roubavam e continuam roubando de mim até hoje. Eles nunca pararam." Antes que alguém possa dizer mais alguma coisa, a porta da cobertura se abre repentinamente. Mércia entra, sorridente, sem imaginar que está prestes a ser confrontada pelo próprio filho. Mas assim que percebe a tensão no ambiente e vê Iberê ali, sua expressão se fecha imediatamente. Ela então questiona, estreitando os olhos: "O que está acontecendo aqui?" Mavi se levanta da cadeira e a encara com um olhar duro, repleto de rancor. Sua voz vem carregada de frustração e revolta. "Acontece que a gente já sabe de tudo, Mércia. A gente já sabe quem é Julius Ayer. E de onde veio essa sua inteligência repentina para os negócios?" Mércia piscou rapidamente, sentindo o peito apertar. Ela tenta disfarçar, finge confusão e força um tom inocente. "Do que você está falando, Mavi? Eu não estou entendendo nada." Luma, sem paciência para os joguinhos dela, avança um passo e aponta o dedo na cara da mulher, sua voz firme e direta: "Para de fingir, Mércia. Nós já sabemos que Julius Ayer e Molina são a mesma pessoa. Sabemos que ele nunca morreu e que vocês dois estavam tramando isso desde o começo." Mércia sente um calafrio subir pela espinha. Ela engole seco. Sua postura antes segura se abala completamente. Seus olhos correm rapidamente pelo ambiente, tentando encontrar uma saída para aquela situação. Mas antes que possa negar qualquer coisa, Mavi bate a mão na mesa com força, fazendo os pratos tremerem. Ele rosna furioso: "Leva a gente até Molinas agora, ou eu juro que vou fazer um escândalo tão grande que você vai se arrepender amargamente."
Mércia arregala os olhos, perdendo completamente a pose. Ela olha para Mavi, depois para Luma e Iberê, percebendo que não tem para onde correr. Seu jogo acabou. Com os lábios trêmulos, ela respira fundo, sem saída, balbucia, derrotada. Tá bom, eu levo vocês. E então, sem escolha, Mércia começa a caminhar, seguida de perto por Mavi, Luma e Iberê, rumo ao confronto final. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.